Olá, sexto ano, boa tarde, tudo bom? Então, hoje nós vamos continuar aquele assunto que nós já iniciamos falando sobre os povos americanos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os incas e os indígenas do Brasil. Os incas, eles habitavam a Cordilheira dos Andes, eram governados por um chefe chamado Sapa Inca, que esse nome ele vai receber depois que ele, através de alianças, domina os outros povos do entorno e aí forma um grande império e vai se chamar Sapa Inca ou Inti. Por quê? Porque Inti era o deus Sol e eles também, assim como vários outros povos antigos, também se julgavam serem deuses na terra. Todos os reis, imperadores dos povos antigos, eles se julgavam o próprio Deus na terra. Então, o Sapa Inca, ele vai governar esse povo da Cordilheira dos Andes, formar um grande império e mais tarde também vai ser ocupado pelos europeus. E vão viver também naquele mesmo regime de escravidão, de plantation, como nós já vimos lá com os maias e com os astecas, que também foram dominados pelos europeus, principalmente os espanhóis. Os incas, eles também faziam sacrifícios humanos para o seu Deus, diferente dos astecas que faziam sacrifícios de animais. Maias e incas faziam de humanos. Eles faziam todo o ritual, que a gente já conhece um pouquinho, e ali ofereciam para o seu Deus. Uma outra coisa muito interessante sobre os incas, para a gente saber, é que quando começaram as ocupações no território, eles foram migrando para dentro da floresta, encontraram uma montanha e na montanha construíram uma cidade fabulosa que hoje é ponto turístico, chamada Machu Picchu. Essa cidade ela foi construída de uma maneira que até hoje muitos historiadores ficam sem entender o tamanho da sabedoria daqueles povos. Uma cidade construída na montanha, mas que tinha água encanada, que tinha fossas sanitárias, que tinha banheiro, que tinha casas com todo o conforto. As casas de Machu Picchu, todas elas eram construídas de modo que quando o sol nascesse, os raios do sol entrassem dentro das casas, porque era uma forma do Deus Inti estar abençoando os moradores. Então tinham muitas coisas assim que eles eram muito sábios em fazer. Os banheiros deles, por exemplo, tinham um lugar de tomar banho, tinha uma banheira feita de pedra, onde eles tomavam banho, tinha o escoadouro e tinha um lado onde eram lançadas os coliformes fecais, porque como estava no topo da montanha, ficava difícil o escravo carregar esses restos, dos seus amos, dos seus senhores, montanha abaixo. Então eles jogavam ali naquele buraco e escoava até um buraco grande que era cavado lá embaixo, que hoje nós conhecemos como fossa sanitária. E ali era lançado os dejetos fecais. Então, os incas, eles eram um povo muito adiantado para aquele tempo. Eles conheciam astronomia, eles conheciam matemática, eles conheciam medicina, engenharia. Só pela construção de Machu Picchu a gente já tem uma noção. Então, eles eram um povo muito sábio. Hoje, o que nós temos? Os restos da cidade, que a gente chama de quase um sítio arqueológico, que é lá, mas não é um sítio arqueológico, é uma cidade que ainda guarda muita coisa, mas não pode ser escavada porque é patrimônio da humanidade. Nós temos esse resto de cidade, palavra minha, não é de nenhum historiador,
onde são visitados, são feitas visitas, as pessoas vão para lá para visitar. Nós temos casas construídas com pedra, né, que eram centros astronômicos, diferente dos maias, que eram em formato de pirâmide, não como a pirâmide egípcia, mas um outro tipo de pirâmide, mais parecida com os zigurates mesopotâmicos, mas que também estão lá até hoje. E nós herdamos, é claro, tudo aquilo que a gente herda do índio. Tomar banho, dormir na rede, comer o alimento da floresta, essas são heranças. Perto desse povo, chamado Inca, habitavam outros povos, os tupis-guaranis, os ximus e uma infinidade de outro povo. Os tupis-guaranis, com a chegada dos espanhóis nessa região, eles começaram a descer e ficar mais no centro da floresta amazônica. Mas aqui no território chamado Brasil também tinham tupis-guaranis. Era uma grande quantidade de povos que habitavam essa região, esse território brasileiro, que mais tarde vai ser chamado Brasil, claro, mas só depois da chegada dos portugueses que habitavam essa região. Mas eles foram chamados pelos portugueses de tupiniquins. É tanto que até hoje, lá fora, Estados Unidos, França, Alemanha, qualquer país do mundo, quando se refere ao Brasil, ainda fala na terra dos tupiniquins. Porque os indígenas, eles foram muito importantes nesse contexto. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando desses habitantes que moravam aqui. Então é importante a gente frisar bem isso. Então, os tupis, eles habitavam a região que depois ficou conhecida como Brasil, estavam divididos em várias tribos também, e uma dessas tribos que foi de suma importância no contexto da colonização foi os Tupinambá. Então, os Tupinambá habitavam tanto da chegada de Pedro Álvares Cabral lá na Bahia, quanto da chegada de Francisco Caldeira Castelo Branco aqui no Pará. Então, foi um encontro com os Tupinambá, apesar de serem antropofágicos, eles não agrediram, não atacaram, a princípio, nem o Pedro Álvares Cabral com o seu povo que chegou, muito menos Francisco Caldeira Castelo Branco. Foi um encontro considerado pacífico para índios tão bravos como eles eram considerados, né, selvagens. E que a gente sabe que até hoje. E por que selvagem? Porque morava na selva. Selvagem vem de selva, não é de ser um bicho, mas é de viver na selva, por isso selvagem. A outra coisa assim, que é importante a gente saber sobre os índios que habitavam o Brasil é que eles foram não selecionados, porque eles não são uma coisa para ser selecionada, mas eles foram classificados, separados em 3 grandes grupos. Os sambaqueiros, que eram os que habitavam o litoral, os da várzea, que moravam perto de rios, e os da floresta, que eram os que moravam em terra firme. Ah, mas os que moravam na beira do rio era dentro d'água, não era na terra firme? Não, moravam na terra firme. Mas como eles moravam muito próximos do rio, eles foram chamados de habitantes da várzea, porque a várzea era de suma importância para a sobrevivência deles. Quando o rio enchia, trazia galhos, folhas, bichinhos, que quando as águas secavam, isso se agregava na terra, fertilizando-a e favorecendo a agricultura. Já os que moravam na chamada terra firme, também moravam perto de rios, mas não tão perto para aproveitar a cheia do rio, ou, mais precisamente, a fertilização do solo. Não, eles já eram chamados de caçadores-coletores. Por quê? Porque eles viviam basicamente da caça e da coleta. A pesca se dava quando eles, caçando ou coletando, passavam perto de rio e ali eles pescavam. E como era que eles sobreviviam com a questão da água? Eles andavam bastante para buscar água, para beber, para tomar banho. Não era bastante de um dia todo, era bastante de 10, 15 minutos. Em contrapartida, os habitantes da várzea
era 2 passos, 3 passos já estavam no rio. É essa a diferença. Os habitantes do litoral, vocês acham que eles também moravam na beira da praia, ali na areia da praia? Não, eles moravam na floresta. Só que como eles moravam próximo do oceano, do mar, eles eram chamados de habitantes do litoral. Então, esses 3 povos, ou melhor dizendo, essas 3 categorias de indígenas, é o que os portugueses vão encontrar quando eles chegam aqui. Uma coisa muito interessante para lembrar, porque eu já falei isso para vocês. Os sambaqueiros ficaram conhecidos assim porque eles comiam muito caranguejo, lagosta, camarão, aquele outro mexilhão. Então, as cascas dessas espécies animais, eles jogavam, faziam um lixão e ali acabava virando uma pedra, porque com o passar do tempo ia petrificando. E muitos desses sambaquis eram usados até como cemitério, eles até sepultavam os mortos. Nós já falamos disso também anteriormente. Aqui no Marajó, os sambaqueiros do Marajó, eles usavam desses tesos, que eram as partes mais altas da ilha, para morar e construir os seus sambaquis, onde eles se abrigavam em tempos de cheias do rio. Então é muito interessante conhecer um pouquinho esse povo que a gente está vendo aqui agora. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, que eles vão ter contato com esses povos, eles vão dizer que era um povo de muitas línguas, mas que em algum momento da história essas línguas elas vão se assemelhar. Então, eles vão dividir essa língua nativa em 2 grandes grupos, Tupi e Macro-G. Então, hoje nós temos essa, digamos assim, essa separação linguística. Um povo que falava mais parecido com o Tupi e o Tupi ficaram um grupo e o Macro-G ficaram um outro grupo, que era outro dialeto. A outra coisa interessante também é, no Baixo Amazonas, mais precisamente no Rio Tapajós, eles vão encontrar um povo habitando lá que eles vão chamar de tapajônico. Esse povo era ceramista, semelhante aos Marajoara, lá da ilha do Marajó. Então, no Brasil, essa diversidade de cultura foi primordial, digamos assim, para a construção do povo que nós somos. Nós vamos no Marajó, o povo de lá tem um dialeto local só deles. Ninguém fala daquela maneira noutra região. Nós vamos para o Baixo Acará, o povo do Baixo Acará fala outro tipo de uma linguagem própria, típica deles. A gente vem para a capital, outra linguagem. A gente vai para o Baixo Amazonas, outra linguagem. A gente vai para o Nordeste, outra linguagem. A gente vai para Bragança, outra linguagem. Então, cada região do nosso estado, não é do Brasil, cada região do nosso estado tem um dialeto próprio. Tudo herança desses grandes povos indígenas encontrados pelos portugueses e também pelos espanhóis quando vieram para a nossa região. Então é muito interessante saber disso. Então, povo importante que vale a pena a gente estar trabalhando mais profundamente, Tupi, Marajoara, Tapajônico. Porque os Tupinambá foram dizimados logo nos primeiros anos de conquista, porque como eles eram antropofágicos, eram muito violentos, muito guerreiros, entraram logo em conflito com os portugueses e aí houve guerra e eles foram praticamente todos dizimados. Os poucos que sobraram acabaram se agregando com outra tribo e para poder sobreviver. Mas os Tupinambá em si, eles se acabaram. Hoje nós temos em Belém várias ruas com o nome de tribos indígenas, Tupinambá, Munduruku e assim por diante, né? Apinagés. Então tem uma variedade muito grande, tudo em homenagem a esse povo que foi encontrado na nossa região, na região amazônica.
Então, quando nós estivermos lá no Meet, a gente tira as demais dúvidas, porque com certeza nós tem muita coisa ainda a ser dita sobre esse povo. Aqui só é um apanhado geral, para a gente não ficar muito sem saber o que fazer. Um grande abraço e até breve.